Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Vocês estão com frio? Tô vendo todo mundo encolhidinho aí, né? Vamos tentar conversar de um jeito que ninguém aproveite o frio e entre em estado sonambúlico. Né? Porque às vezes você entra em estado sonambúlico, desdobra, vai embora do centro e esquece o corpo. É uma situação no mínimo inusitada. Você entra na sua casa, abre a porta, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando? O corpo. Ficou lá no centro e nós aqui tentando acordar você. E você não acorda. Né? Brincadeiras à parte, essa foi uma experiência que São Tomás teve quando ele foi defender um familiar seu numa outra cidade. E por ter feito isto, se tornou santo. Ele ficou em um lugar estático, rezando a atividade que ele estava fazendo, e lá no outro ambiente, ele argumentou, defendeu, falou e obteve êxito na sua proposta. Histórias como esta estão repletas na história daqueles que nós acostumamos a chamar de santos. São atitudes e ações que quebram a normalidade, entram no campo do que nós chamamos de paranormalidade. Por que é paranormalidade? É totalmente diferente e atípico você ficar dormindo no centro espírita, em estado sonambúlico, e ir embora e esquecer o corpo. Mas eu também tenho certeza que muitos aqui sonham e têm pesadelo. Vocês têm sonhado mais ou têm tido mais pesadelo? Como é que está isso? Um empate técnico? É claro que se você for dormir depois de uma feijoada, você provavelmente terá pesadelos, né? O que nós estamos querendo dizer é que estes são sinais importantes que nos mostram que, além do corpo físico que temos algo mais. Existe algo de diferente, algo que transcende a nossa compreensão natural. Nós espíritas, se todos que nos visitam são espíritas e se tem alguém que não é espírita, nós acreditamos em algumas coisas pelas quais estudamos, divulgamos e falamos. Né? Entre elas, nós divulgamos a sobrevivência da alma. O que é a sobrevivência da alma? É aquilo que eu te falei, você deixou teu corpo aqui e foi embora. Ou seja, nós existimos além deste corpo que temos e continuaremos a existir apesar deste corpo. Esta é uma condição básica para aqueles que começam a estudar o Espiritismo. Tenho certeza que muitos de nós nos encantamos ao ouvir falar o nome de Francisco Cândido Xavier. Várias fés, várias crenças respeitam este espírito de forma sublime e soberana. No entanto, nós já ouvimos falar que nos livros do Francisco Cândido Xavier está escrito psicografia, autor Emmanuel, autor André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Esta palavra psicografia, ela nos remete também ao espiritismo, nos remete a um conhecimento espírita. O Emmanuel, que escreve aquele livro, que escreve há 2000 anos, que escreve 50 anos depois, que escreve Renúncia. Esses livros são escritos a partir de histórias e de conhecimento do próprio espírito, e ele retorna no tempo e no espaço. Se ele retorna no tempo e no espaço, eu me encanto com o que ele está escrevendo, é bem provável que estou convicto da sobrevivência da alma. Se ele era um senador ou se ele não era, o que está claro para nós ali é que existem evidências históricas
que comprovam que aquele espírito, àquele tempo, viveu aquela situação e aquela história. Do mesmo jeito que existem autores não espíritas que escrevem livros sobre casos de reencarnação. E ali eles dão narrativas, fatos, que asseguram que o espírito, que a alma, continua viva, que ela deixou o corpo e continua ali presente. Feito esta consideração, entendo que todos nós chegamos à conclusão de que já tivemos vida, continuamos tendo e teremos depois. Isso é um conforto maravilhoso para alguns e uma preocupação para outros, né? Por quê? Porque nós, às vezes, falamos assim, puxa, eu queria me livrar desse problema. Aí eu mudo de mundo, mas eu não me livro do problema. Ele vai comigo, porque ele é meu problema. Ele não é um problema de outro. A partir daí, nós vamos interagindo um com os outros. Quando estamos morando no corpo físico, como é que nós nos relacionamos um com os outros? Através do quê? Primeiro, através de 5 sentidos. Ou não? Quais são os 5 sentidos? Eu tenho certeza que todo mundo sabe, né? Tato, olfato, paladar, audição. Puxa vida, hein? Isso fez me lembrar meus tempos de escola. Eu também tinha uma dificuldade para responder algumas coisas, mas eu estou fazendo isso para vocês participarem comigo da minha reflexão. Se eu me relaciono com o mundo através de 5 sentidos, eu estou me relacionando com que mundo por estes 5 sentidos? Com o mundo, então eu estou aqui falando com ela, né? Ela está aqui morando no corpo físico como eu estou, sim ou não? Então eu estou vendo-a, né? Provavelmente, se ela falar, eu vou escutar, né? Então estou me relacionando com as pessoas através de 5 sentidos. Agora, como é que eu me relaciono com ela se ela resolver ir embora? Como é que eu converso com ela se ela não tiver mais o corpo físico? Como é que isto acontece? De que jeito nós iremos nos relacionar um com os outros a partir do momento que não existir mais o corpo físico? Porque se eu sei que a alma sobrevive, que ela existe, que ela já me antecedeu, eu vou simplesmente acabar todas as minhas relações, todos os meus ambientes, todas as minhas convivências, porque eu não tenho mais o corpo. Isso vai acabar. Isso vai deixar de existir. Não vai mais participar. Essa é uma pergunta a ser feita para nós mesmos. Até quando nós estamos vivendo uma situação de certo equilíbrio, de certa harmonia, onde as coisas caminham estruturadamente, fica fácil você não pensar nisto. Mas eu quero ver como é que você não pensa nisto o dia que você não tem mais um ente querido do seu lado. Como é que você explica isso para uma mãe que não tem mais o seu filho? Como é que você vai dizer para ela, né? É aquelas coisas que você chega no lugar e você fica mudo. Você não tem o que falar, tem? Você sabe o que falar? Porque esta é uma realidade que nos afronta. Ou seja, alguém do nosso convívio não está mais aqui. Por mais que a gente queira ou não, é uma ausência. Você não tem mais os teus 5 sentidos para se relacionar. Tem. E Deus, na sua infinita sabedoria, não nos deixou desprovidos de algo que pudéssemos ter a certeza, ou ter a percepção, ou ter a capacidade, e isto é algo que se desenvolve. É algo que nós sabemos que existe e transcende as barreiras do espiritismo. Isto está em nós, independente da fé que venhamos ter. Isto participa da nossa caminhada atual. Por que Deus nos colocou isto? E eu vou dar um exemplo para que pensemos um pouco.
Alguém aqui tem medo de fantasma? Tem ou não? Quer dizer que se você chegar em casa, bater a porta, abrir, e ela fala, e alguém abrir a porta para você que não tem a chave, fala, seja bem-vindo. Você vai falar assim, boa noite, obrigado pela recepção, tem uma água fluida para mim? Você vai falar isso? Não. Ou você vai se assustar. Você já estava na sua casa, assim, tranquilo, né? E você percebeu que alguém passou? Aconteceu isso com você? Aconteceu ou não? Para você estar aqui assim, de repente, passou alguém. Mas... Outro dia eu conversava com um amigo, né? E ele dizia assim, que quando mais jovem, né, ele estava brincando com um coleguinha, né? Brincando, assim. Você pode observar que acontece muito isso com criança. Você não tem a impressão que tem hora que a criança está falando sozinha? Ela está brincando. Mas ela brinca, tem hora que a criança ri por nada, né? A gente fala, não, é espasmo. É tão engraçado que gente grande, quando vê criança, é uma coisa linda. Como nós voltamos no tempo, né? Mesmo sem o corpo, a gente, quando vê um espírito encarnado, que a gente brinca. E ele faz o quê? Parece que ele está pegando algo, parece que ele está rindo. Ou não. Estas possibilidades que estão colocadas em nós... deixa eu contar mais uma. Deixa eu terminar de contar a história desse amigo meu. Ele estava brincando, né? E aí o coleguinha saiu correndo, e ele saiu correndo atrás. Aí o coleguinha entrou na parede. E ele foi para a parede, ele achou que ele podia. No mínimo, hilário, né? Não é uma coisa... Alguém já escutou essas histórias? Você já sentiu um certo arrepio? Foi em algum lugar que você sentiu assim? Ai, meu Deus. Você já passou perto de alguém? Você... Né? Porque a gente tem mania de reagir assim, né? Você já reagiu assim? Por que será que isto acontece? Como que isto se manifesta em nós e nos faz perceber estas coisas? Eu ainda nem entrei naquele aspecto do passe. Nós estamos aqui, vamos receber o passe, não vamos? Vamos receber uma energia. De quem? Do quê? Como? De onde ela vem? Falo tudo isto para que possamos dar um pouco mais de atenção a algo que nós temos, que é um sentido, que participa da nossa existência, para nos abrir uma janela capaz de percebermos aquilo que nós não estamos vendo com os 5 sentidos. E nós iremos perceber isto, porque está presente em todos nós, e eu posso assegurar, todo mundo que está sentado neste salão tem este sentido. Tem esta capacidade, tem esta condição. Se ela é intensa ou não, é outro detalhe. Mas nós temos esta percepção. Por quê? É a bondade divina deixando em nós, e não é o Windows, é uma janela, para que nós possamos perceber o mundo ao qual já participamos. E do mundo ao qual amanhã iremos voltar. Esta janela é para manter a nossa capacidade de perceber uma realidade, além desta realidade que está aos nossos olhos. É mais ou menos como se nós pudéssemos perceber e tivéssemos uma visão ampliada, mas tão ampliada que pudéssemos olhar para as nossas mãos depois que colocamos em algum ambiente e pudéssemos perceber todas as bactérias, os micróbios que aqui estão. Nós conseguimos fazer isto, mas eles existem. Eles não estão aqui. Como é que nós vamos ver? Através de um microscópio. Evoluímos para isto. Nós tínhamos esta condição de saber que eles existiam. Assim também nós estamos evoluindo enquanto espíritos encarnados, para darmos atenção não só a este mundo natural ao qual nós estamos imersos,
mas dar atenção a uma outra realidade que participa presente cotidianamente da nossa existência. E eu vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que são bipolar. O que é um bipolar? Ele ri e chora. Ele está satisfeito e insatisfeito. Não é só isto. Mas tem hora que a gente não é bipolar e fica bipolar. Você está bem, de bem com a vida, de repente você começa a sentir um desconforto. Você parece que fica irritado. Parece que tem algo que te incomoda. Já aconteceu isso com você? Por que isso aconteceu? Teve algum fator extraordinário que te levou a querer fazer isto? Como também, tem hora que você está assim, meio desconfortável, não está se sentindo bem, e aí daqui a pouco parece que você sente uma paz interior. E você nem prece fez. Como é que isto acontece? De que forma isto surge no seu caminho? Por que isto aconteceu? Provavelmente, se você tivesse recebido a visita de um amigo encarnado e você o visse, ou você tivesse recebido a visita de um desafeto e você tivesse percebido com os seus 5 sentidos, as suas reações seriam emocionais, naturais daquele contato, ok? E se foi alguém desencarnado que chegou perto de você? E olha que você nem arrepiou. Mas ele se aproximou de você. O que é isto? Como você percebeu isto? De que forma? Através desta condição que Deus nos colocou para percebermos a presença daqueles que não têm mais o corpo físico como nós, para nos dar a certeza e dar a eles e a nós o conforto, a percepção de que a vida efetivamente continua e que estes mundos se interagem uns com os outros. Esses mundos conversam um com o outro. E como é que eles conversam? Através daquilo que nós escutamos todos os dias, compramos livros, lemos, que é a mediunidade. A mediunidade é esta condição que trazemos de perceber o mundo espiritual. Tem gente que quer fazer prova do vestibular por intuição. Acha que os espíritos vão chegar para ele e soprar. Ó, resposta C, resposta D. Só que ele não perguntou se o espírito estudou a prova. Então, se o espírito não estudou, bem provavelmente ele vai o quê? Errar. Por quê? Porque o espírito vai soprar para ele o que sabe. Então, a presença dos espíritos, que não têm mais o corpo físico, nos nossos convívios familiares, sociais, é uma permanente. E eles interferem, sim, na nossa existência. E interferem decisivamente, muitas vezes, sobre nós. Do mesmo jeito que um amigo interfere no seu caminho, que um familiar interfere sobre a sua trajetória, é a mesma regra. E através da condição que está colocada em todos os seres humanos, em todos os espíritos, de perceber o mundo espiritual que ali está. Você já não teve aquilo que às vezes a gente fala que é um insight? Parece que brotou algo na sua cabeça. Como é que brota algo dentro da nossa cabeça? Como é que brota uma solução para um problema que até então você não tinha? Como é que brota uma sugestão? Da onde ela vem? Nós temos que parar e pensar que de algum lugar veio. Como veio? Como chegou? Como isto aconteceu? É a presença dos espíritos nos intuindo, nos inspirando, participando da nossa existência. E uma outra questão a ser ponderada é que médiuns ostensivos são alguns. Lugar de estudar mediunidade é dentro da casa espírita. Esta é uma contribuição maravilhosa de Allan Kardec para todos nós, a partir de O Livro dos Médiuns, e que foi preparada na Revista Espírita, trazendo uma forma clara, metódica, para que nós pudéssemos estudar esta faculdade maravilhosa que nos abre a possibilidade de relacionar o mundo físico com o extrafísico.
quebrando os conceitos daquilo que poderia se chamar a paranormalidade. Com isto, coloca a luz em muitos fenômenos que até então eram tidos como milagres e que ficam claros com a participação dos espíritos. Mas eu quero chegar em algo muito mais perto, muito mais próximo, muito mais presente nos nossos caminhos. Você tem um familiar que fez o caminho de volta. Você está triste, você está chateado, você sofre com isto. E um belo dia você sonha com ele. Como se ele estivesse ali, presente, conversando com você. Alguém já passou por isto? Foi bom? Confortável? Quem te visitou? Quem foi ali? Quem se fez presente? É bem provável que este familiar. É bem provável que as pessoas que nos amem continuem nos amando e que as pessoas que nos ajudem continuem a nos ajudar. Como é que elas fazem isto? De que forma elas poderão se aproximar de nós e soprar aos nossos ouvidos uma palavra carinhosa? Não faça isto. Mude. Tenha mais calma. Tenha mais prudência nas suas ações. Nós, às vezes, queremos ouvir os espíritos falar através de um outro médium, ou de alguém que tenha mediunidade ostensiva, e as casas espíritas mudaram muito. Nós já tivemos reuniões públicas, hoje não as temos mais. Porque é necessário que a mediunidade se prepare, se eduque, se elabore para poder lidar com a mediunidade. Mas isto não quer dizer que os espíritos não irão se utilizar deste recurso para falar conosco, para conversar conosco. E nós precisamos começar a dar atenção à nossa mediunidade, à nossa condição de se relacionar com os espíritos. O livro dos médiuns é um roteiro seguro, maravilhoso e abençoado. Nós nos deliciamos com as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, achamos aquilo fantástico. De repente, nós não temos nenhum anjo da guarda chamado de Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes. Mas nenhum de nós está só. Todos nós temos os nossos espíritos protetores nos ajudando. É célebre aquela foto, de quando você tem que tomar uma decisão, aparece um anjinho e um... Isso. E ali você fica ali no meio. Para que lado você vai? Quando alguém projetou aquela imagem, fez esta cena, o que ele sinalizou? Se o anjo, se ele é espírito ou ele é anjo, se é um espírito ruim ou a palavra é um demônio, se eles podem falar conosco, como eles irão falar? Através do quê? Só tem que ter um caminho. Você tem que ter uma condição de ouvir, porque seus 5 sentidos não a darão. Médiuns somos todos nós. Se vamos trabalhar ostensivamente no socorro, na psicografia, na psicofonia, na palavra, o tempo dirá. Mas todos nós podemos ouvir a palavra generosa daqueles que se preocupam e cuidam de nós todos os dias com a sua intuição e sua inspiração benevolente. Ocorre que a mediunidade pede sintonia, e sintonia é algo que se cultiva. Porque na nossa vida física, eu já estou terminando, na nossa vida física a gente desenvolve, como é o exemplo clássico do teatro grego, a máscara. Nós desenvolvemos nas nossas relações a capacidade, às vezes, de olhar ou de se relacionar e dar aquela famosa disfarçada. Tá tudo bem? Tá. Você está feliz? Tô. Então, nós damos aquela famosa disfarçada. Só que os espíritos irão perceber, não é o que nós falamos, mas o que nós sentimos e... Por isso que eu brinco, há muito tempo, com um adágio popular, A minha bisavó, a minha tataravó dizia assim: diga com quem andas que eu direi quem tu és. E nós podemos dizer que em mediunidade, diga como pensas e como sentes que eu direis com quem andas.
Esse é o tema do Verdade e Luz, que está aqui para ser disponível pela nossa Sociedade Espírita hoje. Também pode ser acessado no site da USE, na página da Sociedade Espírita Allan Kardec, caso você queira baixar e ler, ou na saída você pode levar o Verdade e Luz. O Verdade e Luz é uma produção da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em quem nós representamos hoje, nesta palestra desta noite. Temos artigos na página 3, 4 e 9, falando sobre o tema mediunidade. Então leiam estes artigos para se inteirar mais sobre o assunto. O jornal Verdade e Luz também fala sobre o Congresso Estadual Espírita que aconteceu no mês de junho, além de outras matérias do interesse de todos nós. Lembremos-nos, diga como pensas, diga como sentes, que eu direis que em tua mediunidade colocas a teu lado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A mediunidade é uma oportunidade. Aproveite-a. A mediunidade é uma beleza. Admire-a. A mediunidade é um sonho. Faça que se torne realidade. A mediunidade é um desafio. Enfrente-o. A mediunidade é um dever. Cumpra-o. A mediunidade é preciosa. Cuide dela. A mediunidade é riqueza. Conserve-a. A mediunidade é um mistério. Explore-o. A mediunidade é promessa. Tenha esperança. A mediunidade é tristeza. Supere. A mediunidade é um hino. Cante-o. A mediunidade é um combate. Vença. A mediunidade é felicidade. Mereça. Que a nossa mediunidade seja plena de luz e paz. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.